Espírito Santo, não permita que nós venhamos buscar outros prazeres na presença de outras pessoas que só nos afastam do Senhor, de escolhas que só nos afastam do Senhor, mas coloca dentro de nós esse prazer verdadeiro somente na presença do Senhor, somente na presença do Rei dos Reis. Toda vez que o nosso coração quiser se desviar dessa presença, toda vez que Ele nos enganar achando que há prazer longe da Tua presença, que o Senhor possa nos trazer, que o Teu cajado e o Teu bordão possam nos consolar e nos trazer de volta para a Tua presença. Presença essa onde não temos falta de nada. Eita Deus! Mas que nós temos prazer de verdade na Tua presença. Glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus e ao Deus cuja presença nós não queremos sair nunca, em nenhum momento, nem por um segundo sequer. Aleluias, glórias a Jesus. Espírito Santo, ó Pai Jesus, nosso maior prazer é te louvar, nosso maior prazer é te adorar em sacrifício. Nos rendemos aos teus pés. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso sacrifício como oferta. Espírito Santo, nos ensina a sermos a melhor oferta, a exalarmos o melhor sacrifício quando tudo estiver bem, mas quando tudo também estiver mal. Nos ensina, Espírito Santo, que não existe melhor momento, que não existe melhor ocasião ou oportunidade. Nos ensina, Espírito Santo, a entregar-nos totalmente a Ti, independente da hora, se de dia ou de madrugada, se no amanhecer ou no anoitecer, se quando estivermos sozinhos ou quando estivermos em multidões. Nos ensina, Espírito Santo, que adorar ao Pai em espírito e em verdade é ser encontrado em todo momento como um sacrifício santo e agradável a Ti. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és a autoridade em nossas vidas.
traz renovo e restauração, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo, nós não somos nada, em absoluto nós não somos nada sem o Senhor. Quantas vezes, Pai, não suportamos a nós mesmos, mas é o Senhor Espírito Santo que entra com refrigério, que entra com graça e favor, onde em lugares tortuosos são renovados, são endireitados, onde traumas, onde feridas, muitas vezes infeccionadas, recebem um remédio de Gileade. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és digno. Espírito Santo de Deus, toma lugar agora, Senhor Espírito Santo. Esta casa de adoração e oração, sem um Senhor, não passam de paredes, é apenas um ambiente. Mas quando o Senhor está aqui, a glória do Pai enche este lugar. E quando a glória do Pai enche este lugar, o propósito do Pai está manifesto neste local. E agora nós te pedimos, Senhor Espírito Santo, venha, 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 com a tua autoridade. Nós rejeitamos qualquer autoridade que não proceda do trono de Deus, qualquer ensinamento. A teologia do homem é vã se não estiver fundamentada em Ti, Senhor Espírito Santo. Todo ensino que procede das bocas dos homens, se não estiver fundamentadas na verdade, testemunhada pelo Senhor, não passam apenas de ensinamentos vãos. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cumpra em nós aquilo para que o Senhor foi enviado. Que através desta ministração da palavra agora, o Senhor me direcione como instrumento para testificar aquilo que já me foi entregue, para que eu possa agora transbordar, não apenas ser cheio, mas transbordar, e assim a tua igreja também transbordar. Eu nego, Senhor Espírito Santo, falar qualquer algo que não proceda do Senhor. Retira do nosso meio toda dor física, toda dor emocional, toda inconstância na mente, toda passividade na mente, qualquer pensamento que não proceda do Senhor, nós retiramos do nosso meio e te pedimos agora a total cobertura neste local, nesta rua Bento Espinosa, número 28, alto da Ponte Rasa. Nós declaramos agora, Pai, te pedimos que os teus anjos sobre as tuas ordens estejam nos guardando, tanto para a direita, para a esquerda, como para a frente, para trás, a circunferência desta casa agora. Nós declaramos uma blindagem espiritual, onde as potestades dos ares não poderão nos atingir. Nós declaramos agora
que Jesus Cristo é o Senhor não somente das nossas vidas, mas a autoridade do nome do Senhor está sobre esta rua, sobre toda esta circunviança, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E aplaudam comigo, amados irmãos, glórias a Deus, aplaudam ao Senhor, a Ele toda honra, toda glória, toda majestade, todo domínio, aleluias, glórias a Deus, amém? Abra a tua palavra e o teu verbo no livro de 2 Samuel, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 4. No meio da ministração nós saltaremos para o capítulo 9, para o capítulo 16, me salve do engano. Mas o capítulo 4 de 2 Samuel, nós leremos aqui como texto âncora da ministração de hoje. Aqui na versão revista e atualizada, o tema que está aqui, a morte de Isbosete, não vamos fazer confusão. Aqui é um filho de Saul chamado Isbosete, amém? Guarde bem aí. Versículo 1: ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner, que era um comandante, morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, ele teve medo, se acovardou, e todo Israel também pasmou. Abner era uma pessoa muito reconhecida por Israel, um grande comandante, um grande homem de guerra. Versículo 2: tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas, um se chamava Baaná, o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Agora esse versículo que é o principal que eu quero que você entenda aqui. Jonatas, que era filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama, ou seja, a sua cuidadora, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco de ambos os pés. O seu nome era Mefibosete. Isbosete era o filho de Saul, que estava reinando no momento. A história prossegue, mas nós vamos parar por aqui, falando de Isbosete. Mas aqui, este trecho do versículo 4, ele trata então de um filho de Jonatas, que havia morrido junto com Saul. O seu nome era Mefibosete, podeis assentar, amém? Nosso verso áureo de hoje encontra-se aqui, ou aí no seu livro de Salmos, capítulo 140, versículo 12 a 13, o salmista diz assim: sei que o Senhor, eu quero que você leia comigo, amém? Vou contar até 3, vamos estar aqui, né? Eu quero que você leia comigo. 1, 2, 3. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Amém? Louvado seja Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade que nós temos hoje aqui. Em nosso culto da vitória, nós prosseguimos desde da plantação da igreja com este tema principal, a vitória sobre as circunstâncias. E nós trazemos sempre um subtema para que nós possamos tratar de uma forma mais prática naquilo que o Senhor quer falar conosco. E hoje nós estaremos falando sobre Mefibosete, esta pessoa que nós lemos aqui no versículo 4
de 2 Samuel 4, então no versículo 4 fala de Mefibosete. Amados, nós cremos naquilo que nós temos sido ministrados durante todos os anos, e eu entendo que uma das ministrações que o Espírito Santo tem dado, tem trazido para nós, é que toda luta, toda batalha só existe por conta da nossa vitória. A nossa vitória é o motivo de nós passarmos por lutas e por batalhas. Pela fé, nós alcançamos na palavra de Deus essa certeza, onde, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos abençoados, não porque nós temos um merecimento pessoal, mas porque Jesus, através do amor do Pai, nos escolheu para que nós, através da vitória dele, também fôssemos feitos vitoriosos. Ou seja, no sacrifício da cruz do Calvário, quando Cristo morreu e depois ressuscitou, ele estabeleceu a maior vitória, não só da humanidade, mas de todo, vamos colocar assim, de todos os céus, dos céus da terra. E nós estamos então agora dentro desta vitória de Cristo. Agora é certo, amados, que o nosso Senhor Jesus não morreu simplesmente para que a irmã Aurora estivesse aqui hoje, ou o Ricardinho, ou o Valmir, ou a pastora Fátima, presbítera Sandro, o irmão Marco, a Mauri que está lá fora, a Natalinha que está ali. Não, Cristo morreu por toda a humanidade. A graça redentora de Cristo não foi apenas para alguns, mas foi feito para todos. A questão é que se todos estão observando esta mensagem da cruz, essa mensagem de remissão da cruz. E aqui nós vemos então agora no livro de Tito, Paulo quando fala para o seu filho chamado Tito, capítulo 3, versos 4 a 5, ele fala assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Obra redentora do Pai. Obra redentora que antes da fundação do mundo já tinha me eleito, já tinha eleito você, não somente como salvo, mas como vitorioso. Amados, se Deus não se importasse com o mundo, ele não tinha enviado Cristo para morrer pelo mundo. A morte de Cristo pelo mundo, ela justifica o amor de Deus, ou seja, é a justiça de Deus por mim e por você. Portanto, quando alguém perguntar para você assim: aonde Deus está, Mauri? Aonde Deus está? Deus. Será que Deus não está vendo tudo que está acontecendo? Será que Deus não está vendo que a cesta básica, Valmir, está cada vez mais cara? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo, as violências, as guerras? A sua resposta deve ser a seguinte: aonde está Deus? Deus já veio ao mundo e fez tudo o que tinha que fazer. Basta agora o mundo reconhecer o seu sacrifício. E hoje, Jesus, que se sacrificou por mim, por você, está ao lado do Pai, advogando todas as coisas. Então Deus, através de Cristo, já fez tudo o que tinha que fazer. A humanidade, eu e você que fazemos parte desta sociedade, que precisamos agora reconhecer o sacrifício de Cristo como ato de remissão, como ato de amor a Deus, para nos retirar de toda a confusão que nós estamos vendo, ou seja, de todos os traumas estabelecidos pelos pecados dos homens. E por que nós estamos falando isso? Porque exatamente nesse texto de referência de hoje, nós vemos um homem que, lá em 2 Samuel, nós vemos a história de um homem que se chamava Mefibosete. E a história desse homem, ela começou de certa forma trágica. A palavra fala que ele tinha 5 anos de idade. E nesse momento, ele teve esta história, mas ela não terminou de forma trágica, ela terminou de forma
abençoada, onde Deus, através de um rei que tinha o amor de Deus em seu coração, ele então resgata Mefibosete. E é aí que o Espírito Santo vai trabalhar comigo e com você, nessa história que começou trágica, mas que por certo momento, pelo amor de Deus, moveu o coração de um rei para que esse homem então fosse resgatado. E hoje, amados, a história de Mefibosete, ela representa muitas vidas do nosso cotidiano. Talvez representa exatamente, de repente, uma vida aqui, a sua vida de repente esteja totalmente representada por Mefibosete. Porque de repente a sua vida também passou por um trauma na infância. Talvez você tenha passado por danos morais na sua infância, que te causaram o que? Aprisionamentos, traumas e feridas que hoje te fazem o que? Uma pessoa isolada. E Deus quer exatamente, através da história aqui de Mefibosete, retirar todos os traumas. Então a história de Mefibosete, ela pode ter tido sim um início meio triste, mas ela tem um cenário muito importante. E este cenário representa exatamente o sacrifício de Cristo por mim e por você. Quem foi Mefibosete? Mefibosete era neto de Saul. Ele tinha apenas 5 anos de idade. E naquele momento, então, Mefibosete, ele estava tudo bem. Ele tinha uma vida, vamos colocar assim, de príncipe. Na realidade, o pai de Mefibosete era Jonatas. E era muito proposto que Jonatas assumiria o reinado de Saul. Ele, sendo neto de Saul, provavelmente, quando Jonatas também terminasse o seu reinado, era muito provável que também o reinado fosse passado para ele. Era muito certo isso. Não poderia se confirmar, mas era algo que poderia acontecer. Então, aos 4 para 5 anos de idade, Mefibosete, criança, brincando no palácio lá, ou na casa de Jonatas, e deveria ser um privilégio, ser servido por muitas pessoas, tudo que ele queria, ele tinha. Deveria ser aquela criança mimada no palácio do rei. Quando Saul via Mefibosete chegar, aí vem meu netinho e tal, esse tipo de coisa. Então Mefibosete, ele começa a sua vida numa história de uma identidade de uma pessoa muito importante. O que aconteceu com Mefibosete? Mefibosete, então, quando chega aos seus 5 anos de idade, o seu avô Saul e seu pai Jonatas, eles se embrenham numa luta contra os filisteus, e nessa luta contra os filisteus aconteceu algo que já era esperado por conta da vida que Saul tinha. Então, naquele momento, Saul é morto pelos filisteus. Jonatas também é morto pelos filisteus. E Abner, que era o comandante então de Saul, levanta Isbosete, não vai confundir os nomes, levanta Isbosete, um outro filho de Saul, porque Jonatas estava morto, e levanta então a Isbosete como rei. Então Isbosete, ele estava muito assim, preso ao comandante que era Abner. Ele estava muito firme em seu reinado, entre aspas, porque Abner estava vivo. Mas Abner havia morto ao irmão de Joabe. E Joabe então se vingou da morte do irmão, matando Abner. Joabe era um dos capitães de Davi. Foi uma morte que Davi não reconheceu. Aliás, Joabe foi amaldiçoado por conta dessa morte. Ou seja, Joabe não teve aprovação. Muito embora a lei de Moisés daria para ele, vamos assim, pagar com o próprio sangue, matar Abner por conta que tinha matado o irmão dele, Davi não aceitou. Davi amaldiçoou a Joabe. Mas Abner morreu. Ou seja, toda aquela confiança de Isbosete em seu reino também agora estava vazando. E é neste momento agora, do capítulo 4, nos versos 4, que acontece algo muito, vamos colocar assim, traumático. Em toda esta questão de morte do comandante agora de Abner, o reinado de Isbosete estava em xeque, e também assim todos os herdeiros de Saul.
não somente os filhos, mas todos os netos também estavam em xeque, porque era assim naquela época que acontecia. Então aqui uma ama, uma cuidadora de Isbosete, sabendo como funcionava todas as coisas. Ela devia amar muito a Mefibosete, né? Que na realidade tinha um outro nome que chamava Merib-Baal, depois eu vou falar sobre isso. Então naquele momento essa cuidadora que cuidava de Mefibosete, ela foge com Mefibosete e nesta fuga alucinada, a palavra fala que ela deixa cair Mefibosete. E nessa queda ele tem então um trauma em seus pés. Alguns falam que foi a carroça que passou por cima, alguns falam que foi uma queda de uma altura. Não importa, o que a palavra fala é que ele ficou aleijado de ambos os pés. E por conta disso, agora, aleijado de ambos os pés e fugitivo para que ele não fosse morto, ele é levado então para um local chamado, me fugiu o nome aqui agora, Lodebar era um local de esquecimento, local de isolamento. Então o que acontece exatamente agora com Mefibosete era uma vida totalmente contrária do que ele vivia. Ele tinha de tudo, agora não, vive como fugitivo, podendo ser morto a qualquer momento, e exatamente agora com um trauma não só nos seus pés, mas um trauma também em sua alma. Essa é a vida de Mefibosete que aconteceu. E nós estaremos agora trazendo, então, amados, 5 etapas na vida de Mefibosete que representa a remissão dele, que representa o resgate dele. A primeira etapa, ela trata de condenação e limitação, que está exatamente no versículo 4 que nós lemos. Natália vai colocar aí, a condenação e limitação. Amados, muitas pessoas sofrem a mesma injustiça de Mefibosete. De certa forma, muito parecida e de repente semelhante, não sei, em suas infâncias, todas essas injustiças, elas causam traumas nas vidas das pessoas e que muitas vezes por conta destes traumas, elas têm uma vida totalmente prejudicada em seu futuro. E muitas vezes são traumas que até causam esquecimentos, as pessoas não querem nem lembrar daqueles traumas antigos porque traz dor. Mas muitas vezes você precisa ser lembrado aonde você está, aonde ocorreu o trauma, para que você possa passar por uma cura. Então nós vemos muitas pessoas em nossa sociedade, e muitas pessoas no meio da igreja, traumatizadas, e desses traumas às vezes são tão profundos, que causam também traumas nas personalidades, e traumas também no caráter. Então muitas pessoas estão vivendo no mundo doentes em suas almas, e aí está algo que nós precisamos como crentes em Jesus, como crentes que possuem a essência do amor de Deus, tomar muito cuidado com algo chamado injúria, ou seja, julgamentos. Presumir algo que você não conhece é pecado. A presunção, ela está baseada numa autoavaliação pessoal, de uma vaidade, mas a presunção também está no presumir. Por exemplo, eu olho aqui para o Ricardinho, não é só exemplo, né, Ricardinho? Eu olho para o Ricardinho, já começo a julgar as atitudes do Ricardinho. Não, ele não presta porque ele é assim, tal, mas eu não olho pelo fato do que ele passou em seu passado. O porquê, o que causa o Ricardinho tomar atitudes que muitas vezes que eu acho que eu reprovo. Então eu não posso simplesmente ser julgativo. Eu tenho que entender que da mesma forma com que Deus me amou, Deus também ama o Ricardinho, independente daquilo que ele faz, que eu acho que é errado. E muitas vezes os crentes não estão entendendo o amor de Deus. Os crentes estão olhando para o mundo, olhando para o pecador, e a primeira coisa que ele faz já é julgar, já é fazer uma recriminação. E se Deus fizesse isso, amado, pelo mundo, ele não tinha enviado Cristo. Se ele enviou a Cristo para ser propiciação para ele, para ser sacrifício para ele, é porque ele tinha a expectativa de cura no mundo, e não apenas em mim e em você. Mefibosete era um homem esquecido.
Ele já não tinha mais 5 anos, ele cresceu. Mas ele experimentou a remissão do amor de Deus através de um rei, que compreendia o amor de Deus. E eu e você agora temos que compreender o amor de quem? Do nosso rei, do nosso Deus. E através de compreender este amor, ser também o que? Receptivo, saber receber as pessoas, para que as pessoas possam receber uma remissão, possam receber o pecado. Amados, eu sei que todos os atos de má conduta, eles não possuem justificativas e argumentos diante de Deus, não possuem. Mas eu tenho que entender que a graça de Deus, ela é muito maior do que qualquer pecado. O favor de Deus é muito maior do que qualquer acusação. O favor de Deus, a graça remissora de Deus, o sangue de Jesus tem poder para perdoar todo pecado. Mefibosete então alcançou misericórdia de toda condenação e dessa forma também o alívio da sua limitação. Ele estava limitado lá em Lodebar, mas ele recebeu então alívio. Vamos ver o que Paulo fala aos romanos com relação ao fim da condenação. Ele fala assim, capítulo 8, versos 1 e 2: agora, pois, já nenhuma o que? Condenação há para os que em Cristo Jesus estão, porque a lei do Espírito da vida, ele está falando a lei do Senhor, a lei do Espírito Santo, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ele está falando alívio. Alívio. Existe uma lei espiritual na morte de Cristo que é alívio, que é exatamente Mateus 11, 28. Você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim o quê? Que eu vos aliviarei. É graça, é favor. Então aqui em Mefibosete nós podemos entender que ele recebeu este alívio, porque um dia ele foi lembrado, porque um dia ele estava limitado lá em Lodebar, ele estava condenado, mas o rei Davi, que entendia o amor do coração de Deus, e por conta de uma fidelidade lembrou de Mefibosete, e fez então com que aquela condenação tivesse um fim. Segunda etapa, o medo e isolamento. O medo e isolamento é uma sequência. Todo medo, todo trauma, ele provoca um medo e também isolamento. Muitas pessoas, por conta dos seus traumas, elas só não vivem condenadas e isoladas, mas elas vivem constantemente em medo. E o medo é algo que paralisa, nós já aprendemos sobre isso. O medo é normal, eu sei que eu não posso pôr o dedo na tomada, porque vai levar um choque, porque um dia já levei um choque, então eu sei que eu posso levar o choque, eu tenho medo. Mas eu não posso entender que, eu não começo a pensar, olha, está anunciando que vai chover, então eu não vou sair na rua porque vai cair um raio na minha cabeça, eu não saio de casa. Não é isso. Não é assim que funcionam as coisas. Eu posso sair sim. Lógico que eu tenho que tomar os cuidados também, mas não significa que se estiver chovendo em Guarulhos, eu vou sair aqui na rua e vou levar um raio na minha cabeça. Não é assim, estou dando um exemplo bem diferente. As pessoas, por conta do medo que foram causados por traumas, que foram provocados por traumas, elas vivem um isolamento. Amados, todo trauma então provoca esse isolamento, e da mesma forma que ocorreu com Mefibosete, assim ainda é em nossos dias. Pessoas, por conta desses traumas ocorridos em seus passados, vivem em cativeiros, vivem em isolamentos. Eu creio que Mefibosete, não porque ele era aleijado de ambos os pés, mas eu creio que ele não saía da casa que ele vivia. Mefibosete, se você pôr a cara para fora, vão te ver. Alguém vai ver você, Mefibosete. Quem que é esse? Esse é o neto de Saul. Vamos falar para Davi, vamos falar para os inimigos de Saul virem aqui e matar Mefibosete. Então ele não podia colocar a sua cara, ou seja, ele não podia se apresentar na sociedade. Então ele era isolado não somente pelo trauma do físico que ele tinha, mas ele tinha um medo interior. Ele não podia sair porque ele poderia ser morto. Então Mefibosete
foi levado para Lodebar para que ele pudesse ficar isolado. Uma região distante, isolada e esquecida por todos. Agora, amado, Deus não criou o homem para viver em cativeiro. Deus não criou o homem para viver em isolamento. Deus criou o homem para o que? Liberdade. Por isso que ele fala, receba a minha palavra. E como é que receber uma palavra se não há quem pregue? Porque a palavra precisa ser pregada para o quê? Para estar propondo liberdade. A liberdade tira o homem de todo isolamento. A liberdade tira o homem do cativeiro. A liberdade, ela faz com que o medo saia da vida do homem. Ou seja, agora eu sarei esse trauma que eu tenho, o medo de levar um raio na minha cabeça, não tenho mais, porque eu recebi uma palavra que não é assim, que eu posso sair em segurança. Então a palavra de Deus traz liberdade. E eu entendo que a palavra do rei Davi para Mefibosete é: tragam Mefibosete, tirem ele de Lodebar, tragam ele para cá. Ele não precisa mais ficar isolado, ele não precisa mais ficar com medo. Tragam ele diante do rei. E a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite, nesta segunda etapa de Mefibosete: venha para mim, saia do seu local de isolamento, saia do seu local onde você está por conta do medo, por conta dos traumas do passado. Em Deuteronômio 31, 8, Deus fala assim para nós através de Moisés: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele sempre será contigo, Ele não te deixará, não te desamparará, não temas, não te atemorizes. Deus está falando: eu estou com você, eu estou contigo, não tenha medo. Os perigos continuam, tem raio, estou pegando raio, né? Tem raio caindo para tudo quanto é lugar aí. Mas Deus está falando assim: deixa eu ser o teu guarda-chuva neste momento, deixa eu ser a tua proteção, deixa eu ser a tua cobertura. Apenas não te atemorize, apenas não temas, deixe que eu vou adiante de você. Isso é importante. Quando Deus está à minha frente, quando Deus está à sua frente, Ele é o nosso carro blindado, vamos colocar assim, Ele é a nossa proteção. Os dardos do inimigo, as setas do inimigo não vão nos atingir, porque Ele está à nossa frente. E através do escudo da fé, que vem através da palavra, nós não somos atingidos. A terceira etapa de Mefibosete, da vida de Mefibosete, que eu acho lindo: a descoberta e chamada. Lá em 2 Samuel 9:5, nós avançamos um pouco já na segunda etapa também, esqueci de falar. Então aqui na terceira etapa agora, a descoberta e chamado, lá no capítulo 9, versículo 5, Deus sempre criará uma oportunidade, amados. Deus está vendo tudo. Ele vai criar uma oportunidade para trazer cura dos traumas, e assim a saída de todo o cativeiro que gerou o isolamento. Hoje, através da mensagem da cruz, através da morte de Cristo, através da ressurreição de Cristo, através da vitória de Cristo, que foi a maior oportunidade para mim, para você, sairmos de todo isolamento, sermos curados de todos os traumas. Então Jesus também está nos chamando para a sua mesa real. O rei Davi chamou Mefibosete: chama ele. E Jesus está falando para mim e para você: eu estou te chamando. Existe uma mesa real preparada para mim e para você. Nós fazemos, vamos colocar assim, um treino dessa mesa real, quando nós criamos todos os meses. Mas já existe uma mesa preparada para mim, para você. Lá em Lucas 14, 17, em uma das parábolas de Jesus, aqui no versículo 17 do capítulo 14 de Lucas, ele fala assim: a hora da ceia, enviou um servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E esta ceia aqui, os convivas principais tinham desprezado,
Mas o Senhor da ceia, Ele fala, manda chamar todos aqueles que estão agora pelas ruas, todos aqueles que estão abandonados, todos aqueles que estão em isolamento, todos aqueles que são cativos, manda para vir, porque a mesa já está preparada. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. É na mesa que você vai estar na presença daquele que pode te dar alimento, daquele que pode te dar cura, aquele que pode te dar a cura de todo trauma. Então nós vemos que na mesa real de Deus, nós encontramos não somente a cura, mas a presença do Rei. Vamos ver nós vemos já aqui em Lucas 14:17, a quarta etapa, amados. Nós vemos agora a libertação e restauração, está no capítulo 9 de 2 Samuel, 6-13. O rei Davi então ele recebe agora Mefibosete, com o quê? Com bondade e misericórdia. Talvez Mefibosete não estava entendendo nada, a palavra não fala se Davi falou para os servos que foram buscar a Mefibosete, a palavra não fala assim, avisa ele que eu quero honrar ele, que eu quero restituir a ele. A palavra simplesmente fala que Mefibosete chega na presença de Davi, e eu fico pensando, se foi dessa forma, o que estava passando na cabeça de Mefibosete? Agora eu vou perder as pernas aleijadas, já estava aleijado, estava ruim, agora eu vou perder as pernas mesmo. Ou seja, Mefibosete de repente estaria com medo, mas na presença do rei, ele encontra algo totalmente diferente, ele encontra bondade e misericórdia, e Davi então restaura todas as propriedades que pertenciam a Saul, agora são entregues a Mefibosete, porque era herança dele, porque era direito dele. E eu vejo que Jesus hoje, quando me chama à mesa, quando te chama para a mesa, ele fala, sabe aquilo que foi retirado de você? Sabe aquilo que um dia foi retirado de você por conta de uma injustiça? Jesus está falando assim, a bondade e misericórdia do Senhor agora eu expresso sobre a sua vida para que você possa receber a justiça de Deus, a sua herança. Então nós vemos aqui agora, que nessa quarta etapa de libertação e restauração, lá no livro de Isaías, o Senhor fala assim ao profeta, Isaías 61:7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Deus tem honra para mim e para você. Deus tem não somente cura, trauma, Ele não quer tirar só você do isolamento, do cativeiro, mas Ele quer restituir a você. Ele quer dar a você aquilo que é direito seu. Agora, em Jesus, quando nós pensamos agora no tempo da graça, nós precisamos sair de um cativeiro que nós não pertencemos a Ele, mas esse cativeiro um dia nós somos colocados, expostos a Ele, por uma condenação, por uma injustiça, mas a justiça de Deus, ela traz cobertura, e ela faz agora o que? Trazer essa restituição, este resgate. Então aqui o profeta Isaías, ele fala sobre isso, ele fala de perpétua alegria que nós temos em Jesus. E a quinta etapa, nós vemos aqui algo muito interessante, que é a lealdade e fidelidade. Agora é a vez de Mefibosete. Existia um homem chamado Zipa, e esse homem chamado Zipa, ele foi o homem que deu a informação para Davi a existência de Mefibosete. Quando Davi, o rei, lembrou, lógico, eu entendo que Deus gerou isso também no coração de Davi. Olha, lembra da sua promessa para Jonatas, que quando você fosse rei, você não se esqueceria da descendência de Jonatas. Era uma fidelidade, foi uma amizade muito grande entre os dois. E naquele momento Deus lembra então a Davi, e Davi promete então para Jonatas que não se esqueceria dessa aliança.
E nesse momento então ele se lembra e pergunta para os seus súditos, para os servos que lhe serviam, e lá estava Zipa presente. Ele pergunta: há algum ainda descendente de Saul para que eu possa fazer o quê? Justiça. Zipa se levanta: há um. Existe um condenado, existe um Zé Ninguém. O nome dele é Mefibosete. E ele se encontra em Lodebar. Eu entendo aqui então agora que quando Zipa fala para Davi a respeito de Mefibosete, ele não esperava a atitude do rei. Ele chama a Mefibosete e fala para Zipa: olha, tudo aquilo que era propriedade do rei Saul, repassa para Mefibosete. Se Mefibosete, e outra, Zipa ainda teria que servir a Mefibosete como servo dele. E é nesse momento agora, quando Davi está passando por um problema político no seu reino, quando os seus filhos Absalão está perseguindo, e ele tem que fugir de Jerusalém. Naquele momento então, Zipa arma uma estratégia de condenar a Mefibosete para tomar tudo aquilo que já era dele, ou seja, roubar a herança de Mefibosete. E naquele momento então, quando Davi pergunta para Zipa: cadê Mefibosete? Não, ó, o rei, ele não quis vir não, porque ele disse que ia ficar em Jerusalém, porquanto na sua perseguição, quem sabe agora, não seria restaurado o reino para ele. E naquele momento Davi fala assim: Zipa, pega tudo que eu tinha dado para ele de volta para você. Bom, a estratégia de Absalão dá tudo errado. Davi retorna agora para Jerusalém, e ele encontra Mefibosete. Nesse retorno de Mefibosete, a Mefibosete lhe pergunta: Mefibosete, Mefibosete, lembrei por que você não foi comigo? Por que você não me acompanhou? A resposta parece ser meio lógica, porque Mefibosete não tinha a locomoção correta para poder sair como o rei saiu fugindo. Mas ele explica: ó rei, o meu servo que era Zipa me enganou. Eu mandei albardar a mula para poder sair junto ao rei, mas ele avançou e me deixou só. A palavra fala que desde o momento em que o rei Davi saiu fugindo, Mefibosete não fez a barba, ele ficou praticamente do jeito que ele estava até a volta do rei Davi. O rei Davi não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Ficou metade das posses de Mefibosete para ele e metade para Zipa, mas Mefibosete teve uma disposição diferente de fidelidade. Ó rei, eu não me preocupo com nada, que fique tudo para ele. O Senhor já fez para mim tudo que eu tinha que receber, toda a justiça já foi feita pelo Senhor a mim, e só isso já me basta. Oh amados, que coração que entende então a fidelidade, que coração que é leal ao rei. Ele poderia ter falado: não, eu quero minha parte de volta sim, me devolve tudo, porque eu fui injustiçado de novo, rei. Eu fui injustiçado com 5 anos de idade, agora eu fui injustiçado de novo. Mefibosete não falou isso. Mefibosete não estava preocupado com materialismo, com herança que não lhe pertencia. E aí eu chamo a atenção da igreja: tome cuidado quando você quer tomar herança que não lhe pertence. Deus está vendo, Deus está olhando a disposição do coração, a intenção de Mefibosete. Davi não podia entender o coração de Zipa e não fazer a leitura também do coração de Mefibosete, mas Deus faz. Deus conhece o intuito de cada coração. E hoje, amados, Ele, o nosso Rei Jesus, que está advogando as nossas causas, Ele sabe a intenção do meu coração, Ele sabe o intuito que está em meu coração, em seu coração. Portanto, tomemos cuidado com aquilo que é materialismo,
que muitas vezes nós estamos sendo confrontados e as pessoas já foram libertas por Deus, já receberam a Jesus, já receberam a justiça, o amor do Pai sobre as suas vidas, mas vivem ainda presas em materialismo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que entender a lealdade e fidelidade de Mefibosete. Nós precisamos viver apenas aquilo que é herança espiritual. A herança deste mundo, ela é direito? Sim, se você tem uma herança a receber, é direito seu. Mas não coloque o seu coração nisso. Não coloque o coração em coisas que são materiais, porque elas passam. Jesus fala que a traça e a ferrugem corrói aquilo que é material, mas os tesouros espirituais, a traça e o ferrugem não corrói. Aqui Mefibosete deixou muito claro: eu não me preocupo que fique tudo para ele, pode entregar para ele, ó rei. A mim já foi dado o que era direito, a justiça. Eu saí de Lodebar, só o fato de eu estar aqui já na tua mesa, já é justiça para mim. E nós devemos ter, amados, essa compreensão também. Em Salmo, o salmista Davi diz assim no capítulo 101, verso 6. Deus falando através do salmista: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Andar em reto caminho é não negociar aquilo que é espiritual, é não entregar ao coração, ou não deixar o coração ser entregue ao materialismo, ou seja, dar valor para aquilo que não é espiritual. Amados, nós devemos andar em retidão, nós precisamos estar achados pelos olhos do Senhor em todo o tempo. E eu quero trazer então aqui o nosso verso áureo de hoje, que também está no livro de Salmos. Nós lemos no início, Salmo 140, versos 12 e 13. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Que o Espírito Santo direciona para mim e para você hoje. Que hoje é dia de resgate, é dia de restauração. É dia de restauração da paz, da alegria. É dia de deixar Lodebar. Lodebar é algo agora do passado. É dia de deixar um lugar de cativeiro, de esquecimento. Deus está falando: você não está mais agora isolado, você não está mais condenado. Eu te chamei, eu te coloquei na minha presença, e na minha presença é novidade de vida. Jesus nos chama hoje para darmos uma herança muito maior, que é espiritual e sobrenatural. E hoje Ele está batendo a minha porta, a porta do meu coração, do seu coração. Ele está me chamando, está te chamando. O Senhor quer nos manifestar a sua presença. Para quê que Ele quer nos colocar a sua presença? Porque é na presença do Rei nós alcançamos todo amor, todo favor, toda cura. Eu entendo que quando Mefibosete, mesmo com seus pés ainda aleijados, com todo o problema físico, quando ele estava na presença do rei, aquele problema físico era esquecido. Quando nós estamos na presença do rei, tudo aquilo que é deficiência nossa, até mesmo física, nós temos alegria, porque o Senhor é conosco. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu entendo que a alegria do rei, eu entendo que o rei Davi era um homem alegre em todo o tempo, que era contagiante. Então todos que estavam à mesa com ele deveriam se alegrar com ele em todo o tempo. E Mefibosete, mesmo sendo aleijado, ele vivia a alegria de todos aqueles que estavam à mesa com ele. E viver também à mesa do rei é viver a honra de ser um príncipe, de ser uma princesa. Eu entendo hoje que Jesus nos chama à sua presença, para cear com ele, para estar à sua mesa, exatamente para nos retornar à identidade. A palavra fala, aliás, o estudo diz que Meribaal, que era o antigo nome de Mefibosete, tem muitas divergências sobre isso.
mas eu escolhi essa aqui, que significa Baal contende. Eu não entendo porque, de repente, Jonatas tinha colocado um nome desse em seu filho, mas eu entendo que já por conta do seu pai, colocar já Isbosete, também que era outra referência a Baal. Mefibosete agora, ele tem um significado de fim, de vergonha, vergonha destruída. Então eu entendo agora que quando Davi chama Mefibosete, ele está falando assim, olha, a sua identidade antiga, aquilo que te colocava vamos colocar numa maldição, já não faz mais efeito. Eu te chamo agora por uma nova identidade, onde a vergonha está destruída. Amém? Eu quero chamar a Natália e o Ricardo para nós cantarmos com eles, em forma de oração, em forma de adoração. Eu entendo que o Espírito Santo traz para mim e para você, novamente um tempo de passagem, novamente um tempo de transição. É tempo, amados, de, neste ano 2025, nós sairmos de Lodebar, de todo estado de cativeiro, de todo estado de isolamento. É tempo de nós olharmos para os nossos traumas e deixar que a graça e o favor de Deus traga toda a cura. É tempo de estar na presença de Deus, entendendo que na presença de Deus a tristeza não tem mais poder. É na presença de Deus agora, na mesa do Rei, que nós encontramos toda a restauração. É na presença do Rei que nós encontramos também agora a restauração daquilo que é herança. Aquilo que foi injustiça no passado, é na presença do Rei que a justiça de Deus é manifestada. Então nós temos hoje a oportunidade de viver a presença do Rei. E se por acaso, assim como Mefibosete foi traído, talvez essa palavra ela vinha muito de encontro a pessoas que saíram de igrejas, estavam na presença do Rei, mas se levantou um Ziba na tua vida, e por conta deste Ziba, você foi traído. Ziba falou uma mentira sobre você, e por conta disso você agora ficou diante do Rei, e agora você tem que fazer o que? Confessar, simplesmente falar a verdade. Ó Rei, não foi nada disso. Deixe Ziba ficar com tudo que lhe pertence. A mim me pertence apenas ficar na tua presença, nada mais. A justiça é estar na tua presença. Então muitas pessoas que de repente saíram de igrejas precisam entender que Ziba vai requerer aquilo que é devido a ele. Ziba tem coração material nas coisas do mundo. Mefibosete não. Mefibosete, o coração dele está na presença. Vamos ficar de pé, se você pode ficar de pé hoje. Vamos cantar com a Natália e o Ricardo em forma de oração. Eu tenho certeza que este momento de transição, de restauração está presente em nossas vidas através do Santo Espírito de Deus. Amém? Aleluia! Graças a Deus. Jesus, Foi sacrificado por você. por nós sacrificado, Propiciação do mundo. glorificado, A glorificação e a justificação em Jesus Cristo seu reino está disponível para mim e para você. É nele que nós somos justificados. este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade eu creio nisso, irmão. deste rei chegou. Eu creio nisso. A nós, Olha aí. o seu reino
está presente hoje aqui. Ele é o Rei que já te chamou. Não vai te chamar não, Ele já te chamou. E Ele é o Rei que eu e você já estamos na presença dEle. E é isso que nós vamos orar. Sobre a justiça de Deus que está proposta para nós agora, hoje. Senhor Espírito Santo, a Tua palavra foi ministrada e eu entendo que entregada conforme uma semente apropriada em nossos corações. Nós muitas vezes, Senhor Jesus, somos tão parecidos como Mefibosete. Em nossos passados temos traumas, temos isolamentos, temos cativeiros, situações de injustiça que nós não merecíamos. Mas o Senhor expressa bondade e misericórdia por nós através de Jesus Cristo, e nele nós também somos justificados. E essa justiça Tua, Pai, está presente em nossas vidas agora, porque nós estamos diante já da Tua mesa. Nós fomos chamados e estamos agora diante do Senhor. E agora a herança proposta para nós, ela não está pautada em materialismos. Nós agora, como os Mefibosete, colocamos, ó Pai, para Ziba o que confere a Ziba. Talvez Ziba sejam pessoas, talvez Ziba seja o próprio inimigo, nosso arqui-inimigo. Mas hoje, Pai, nós declaramos, assim como Mefibosete declarou para o rei Davi, que Ziba fique com tudo que pertence a ele. A mim nos compete apenas garantir a justiça que nos foi feita, de estar à Tua presença, de sairmos um dia de Lodebar, do local de isolamento e esquecimento, do local de condenação, e hoje estarmos na Tua presença. É tudo o que nós queremos, porque na Tua presença nós temos, ó Pai, restauração, alegria, nós temos, ó Pai, toda exaltação que nós precisamos, e nós temos principalmente a vitória do Teu Filho Jesus. A começar de mim, Pai, eu estendo para a Tua igreja agora um tempo de novidade, um tempo de justificação, um tempo onde nós não estaremos mais vivendo medo, onde os traumas serão curados. Este ano 2025, nós declaramos que é um tempo de passagem e exatamente de viver a Tua justiça, atos de justiça. Eu creio que o maior ato de justiça já foi feito por nós. Nós não abrimos mão deste ato de justiça. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa inspiração, a nossa influência. Nós também praticaremos, buscaremos no mundo, pelo ato de justiça, todos aqueles que ainda estão em Lodebar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.